Voltamos com os analistas, eles não param aqui, não adianta, é propaganda e por aqui continua a discussão. Estava muito bonito vocês dois debatendo, eu aqui no meio só contando o tempo. Quando você falava da questão da revolução da comunicação, eu estava me lembrando lá da primeira campanha política em que eu trabalhei, em 1990, estávamos sobre o governo Collor, e ali já se construiu um cansaço do Grupo Sarney. Tanto é que ele veio correndo para o segundo turno para que Lobão conseguisse vencer aquela eleição, senão eles iam perder. Era uma derrota dentro de pessoas, digamos assim, do mesmo grupo, porque Cafeteira, Castelo, em determinado momento eles eram parceiros, depois não eram. Esse é um dos fenômenos. O outro fenômeno é que quando o governo federal vira, saíram os militares, saiu o maluco do Collor, passou o vice que assumiu, passou até o Fernando Henrique e entrou o Lula. Teoricamente, eu não gosto desse termo, talvez você goste, esquerdas e direitas, entrou um governo de esquerda, que é o governo Lula. E mesmo esse manteve os estertores do Grupo Sarney. Na visão de vocês, essa queda não já estava sendo construída, ela só foi sendo adiado por talvez alguns tambores de Bita do Barão? Olha, eu vou colocar a coisa numa outra perspectiva aqui. E aí eu quero voltar à eleição de 2010 sobre, assim, princípios que a gente conseguiu olhar e estabelecer, que foram na época, inclusive, polêmicos. O primeiro, o tempo, ele é um adversário de qualquer grupo político. Sabe, todo império um dia cai. Isso vale para qualquer grupo político regional, isso vale para a União Soviética, isso vale, enfim... A história mostra isso, né? Vale para qualquer coisa. O tempo ele é corrosivo. Até o Império Romano caiu. E aí tem duas coisas que concorrem, né? O tempo é corrosivo e o poder ao mesmo tempo aliena. Então, às vezes, as elites políticas, eu não estou falando do Grupo Sarney especificamente, elas têm dificuldade de ver. Agora, tem uma coisa que a gente viu em 2010 e que foi uma coisa importante, assim, que eu acho que foi muito determinante na campanha de 2010, que eu acho que onde se desenhou a vitória de 2014. Foi o seguinte: primeiro, a gente identificou um paradoxo, isso está escrito no livro do Maranhão, que era a aprovação do governo Rosiana, ele era aprovado, isso não era uma medida de força, não era uma mentira, não era uma manipulação da mídia. O governo Rosiana, ele era aprovado pela população. A aprovação do legado do Grupo Sarney, ela era muito expressiva, ela não era majoritária, mas ela era expressiva. Foi construído através de décadas. O problema é o seguinte: ninguém fica no poder tanto tempo sem os seus méritos. A questão é que as coisas têm o seu tempo. Então, assim, a gente identificou que existia uma aprovação do governo da Rosiana e ao mesmo tempo existia, que era uma aprovação majoritária, então seus índices de intenção de voto não eram fruto de manipulação de pesquisa, eles eram reais, quando ela começou em 2010, com uma vantagem muito grande das pesquisas, e ao mesmo tempo a gente tinha uma vontade de mudança. A gente tem uma fadiga. E a gente soube trabalhar esses dois sentimentos, com uma mudança de linguagem. Primeira coisa. A segunda coisa, e essa foi muito polêmica na época, é assim: a gente disse, olha pessoal, o Maranhão, ele não se resume entre eleitor do Sarney e eleitor que ele é anti-Sarney. Tu tem um contingente de eleitor que gosta do Grupo Sarney, seja lá por quais razões. Tu tem um eleitor que historicamente vota contra o Grupo Sarney, e tu tem um amplo centro de pessoas que ora podem votar no Sarney, ora não. A vida dele um eleitor que não organiza o seu raciocínio a partir dessa pergunta: eu sou do Grupo Sarney ou sou contra o Grupo Sarney? Essa é uma pergunta que os grupos políticos se colocam. Mas essa não é uma pergunta necessariamente que as pessoas comuns se colocam. E toda a retórica da campanha, todo o discurso da campanha de 2010, e que não é uma, assim, tudo, quando a gente fala que na campanha, a gente não está falando de uma marketagem nem de uma invenção, o marketing, quem ganha eleição é candidato e conjuntura. Né? O marketing, ele consegue fazer uma ponte eficiente entre esse teu potencial, que é o teu candidato, a conjuntura, e a televisão, ou a internet, ou a comunicação. O discurso do Flávio em 2010, ele faz uma inflexão para esse discurso, para esse eleitor, para esse mundo do centro.
Porque é um problema lógico. Se durante muito tempo a maioria dos eleitores vota nos candidatos do Grupo Sarney, para te ganhar a eleição, tu tem que ganhar votos de pessoas que já votaram no Grupo Sarney. E você não vai dizer isso, você não vai conseguir isso dizendo, não, você está errado, você foi enganado, você foi iludido. Tu tem que construir um caminho, diz, bom, tu votou, ok, é o teu direito, mas deu. Entendeu? Uma das palavras de ordem de comunicação da campanha de 2014, 50 anos cansou, é uma frase fluida, ela é uma frase ampla. Eu posso ter votado no Grupo Sarney do passado e achar que 50 anos cansou. Não são coisas contraditórias. Então, quando o Flávio ele entra em 2010 e começa a dizer, olha, não quero falar dos conflitos do passado, eu quero discutir o futuro, o Maranhão precisa olhar para frente, né? Inclusive se afastando um pouco da polêmica ali, na polarização entre Jackson e Rosiana, que eram dois representantes do embate do passado. Quando o Flávio começa a falar isso, e quando a retórica, que a gente chama que era a retórica de libertação do Maranhão, que teve seu papel no passado, ela é substituída pela ideia de um Maranhão de todos nós, quer dizer, que incorpora o povo como sujeito do discurso político, que é a Carta dos Maranhenses de 2014, que a gente estava conversando aqui, uma referência disso. Quando isso acontece, tu abre um diálogo muito mais amplo. E o resultado disso, isso é impressionante, o crescimento do Flávio em 2010 foi impressionante, ele foi na última hora, a gente tinha 2 minutos só de televisão, uma campanha muito pobre, do outro lado tinha o Duda Mendonça, tinha o Lula, tinha 12 minutos de televisão da Rosiana, tinha a máquina do governo, ninguém acreditava naquele crescimento, a gente insistiu naquilo, né? O Flávio na última hora cresce, a Rosiana consegue vencer em primeiro turno por 0,08%, quer dizer, uma margem muito mínima. Em março de 2011, a gente fazia pesquisa, o Flávio já pontuava com 60%. Ali a gente viu, bom, a gente conseguiu, que é um diálogo que eu tive com o Flávio antes de 2010, bom, será que o Maranhão atravessou o Cabo da Boa Esperança? Quer dizer, o Maranhão amadureceu que tem um tempo que passou e que ele tem que ir para um novo tempo. A gente virou, Flávio, eu disse, agora é uma questão da gente alimentar isso do jeito certo. Mas essa virada do Flávio lá, a gente acompanhou também, é aquela coisa do tempo, porque na eleição de Rosiana, em 2010, por aquela pequena margem no primeiro turno, eu acho que ali foi a constatação do desgaste. Porque se você tinha aquela aprovação toda, né, e vem Flávio novo na política, vindo de um mandato de deputado muito bem avaliado, tido como esperança de uma coisa nova, muito fácil de abalar as estruturas daquilo ali, eu acho que foi determinante para o fracasso do governo Rosiana 2010-2014, porque foi um fracasso. Foi um governo de praticamente entregar os pontos ali. A gente veio crise sistemática, pedrinhas, aquela coisa toda, e aquilo ali também foi porque ela não teve nem força para reagir. Nem o grupo político teve força para reagir, que a gente viu, na verdade, Geraldo, né? Foi o salve-se quem puder. Né? Eu queria... E também tendo aquele erro estratégico da Assembleia. Aquilo ali também foi um marco importante ali, porque... É aquele meu trabalho. Vocês, eu não sei se foi esquecimento ou se vocês desconsideram, você citou a aprovação de Rosiana, que é fato, você também falou, mas por trás dessa aprovação de Rosiana, que eu colocaria entre aspas, há um colosso, que é o grande colosso brasileiro, que é Lula. Essa aprovação de Rosiana veio toda, o motor de polpa disso era o próprio Lula, que estava num momento maravilhoso da vida dele, ainda ali em 2010, ele estava saindo por cima da carne seca, conseguiu colocar a Dilma lá, e entre 2014 entre 2010 e 2014, entra a Dilma, que começa a alterar as práticas de Lula e não consegue manter aquela negociação, que eu não sei se vocês gostam, eu não gosto muito dela, e aí começa a derrocada e a gente vai bater nos movimentos de 2013, que e Rosiana, que todo mundo diz que é hábil politicamente, eu nunca achei isso, e aquela imagem, Geraldo, que a gente selecionou para abertura... Na nossa abertura tem as imagens, a ponte de São Francisco tomada. Foi emblemático, porque assim, eu estava acompanhando, a gente estava acompanhando aquele movimento, ali foi a marcha para tomar a ponte José Sarney e mudar de nome. Entendeu? Quem viveu aquilo ali lembra disso. Todo estudante, aquela galera todinha lá, mudou o nome da ponte José Sarney e ocupou aquilo ali e marchou contra a sede virtual do governo, então, Rosiana, que era o
que era o sistema Mirante. Pois é. E quando chegou lá, né, a polícia teve que intervir, fecharam o retorno ali para não deixar passar. Mas aquilo ali foi um grito muito forte. Aquilo ali, a imagem ali, a fotografia como registro histórico, aquilo ali, é um sentimento de que era possível aquilo ali, que a população estava inconformada também, entendeu? E Dilma perdeu a oportunidade de ter escutado os movimentos de 2013 e ter dado a volta por cima. Você acha que aonde que a gente coloca esse fenômeno Lula dentro dessa questão que vai dar em 2010? Que foi a primeira traição de Lula com o grupo de Flávio Dino? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem uma soma de fatores que concorrem para um poder de tanto tempo do Grupo Sarney no Maranhão, e a aliança com o poder central é uma variável, é uma constante, tanto no Maranhão quanto em outros estados do Nordeste. Mas, assim, eu também acho o seguinte, quando você vai enfrentar um adversário, você tem que saber identificar as virtudes do seu adversário. Senão você não vence o seu adversário. Você não pode zerar o seu adversário. Eu acho... Sun Tse? Não, eu acho que você não pode ser. A pior coisa que você tem é você, quando tu vai pensar uma campanha estrategicamente, é tu encarnar o fígado do militante que está lá embaixo na pauleira do dia a dia. É a pior coisa que tu pode fazer. Porque tu vai ter uma comunicação que ela vai destoar. A comunicação política ela tem que fluir, ela tem que achar zonas de bom senso. O Maranhão de todos nós, isso encontra uma zona de bom senso. Quando a gente apresentou esse slogan, por exemplo, em 2010, o pessoal ficou receoso, porque achou que era um slogan mole, que ele era duro, que ele não demarcava. Agora, a virtude dele era ser fluido, era ter uma ampla zona de consenso. Dizer que era possível, né? Não, o Maranhão é de todos nós, o Maranhão não é de um só. Eu estou dizendo que o Maranhão não é de um só, dizendo que é de todos nós. Não, o tom da mensagem, o tom de uma mensagem... 2006 foi aquela coisa que é possível, plantou-se uma possibilidade, é possível ter um Maranhão de todos nós. E acho que aquilo ali marcou. Eu acho que aquilo que tu falou antes, Nathaniel, está correto. Assim, a gente estava assim, o oxigênio estava acabando. E ele terminou no segundo governo. Eu acho assim, então, o período Sarney tem os seus méritos. O poder central é muito importante. Agora, em 2014, tem um fato que poucas pessoas se dão conta. A expectativa após as manifestações de 2013 e de 2014 era que nós teríamos uma onda de mudança varrendo todos os estados brasileiros. Bom, com exceção do Rio Grande do Sul, que sempre elege oposição, nós tivemos a vitória da situação, a reafirmação ou das máquinas estaduais, então pega São Paulo, PSDB, pega o Rio de Janeiro, com o Sérgio Cabral, que consegue eleger o seu sucessor, ou a vitória do poder central, que tu pega o PT vencendo em Minas, e todas as vitórias, todos os aliados do PT, com exceção do Maranhão, no Nordeste inteiro. Tá? Então, assim, em 2014, a vitória no pleito, apesar da onda de mudança, a vitória nos pleitos estaduais e no pleito nacional foi uma vitória da continuidade. Foi o ano da eleição de Dilma, em 2014. Então, o Maranhão foi uma ilha, uma das poucas ilhas no Brasil, em que se confirmou essa expectativa de uma eleição mudancista, que foi a eleição do Flávio, que se elegeu contra, era o candidato da oposição, e com o Lula pedindo voto pro Lobão na televisão todo dia. Todo dia. Não é pouca coisa. Mas já tinham ganhado a prefeitura em 2012. A gente regressa esses 2 anos já na volta para o terceiro bloco.